Provavelmente você já deve ter visto aquela receita de colocar chia na tapioca com o intuito de reduzir o índice glicêmico da tapioca. Nessa aula aqui eu vou te mostrar que, na verdade, não é bem assim que funciona, tá certo? Adicionar proteínas, fibras, lipídios, por exemplo, numa tapioca não reduz o índice glicêmico da tapioca. Ela muda outra coisa. Fica aqui comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Luan Lisboa, eu sou nutricionista e professor e compartilho conteúdo aqui no meu canal do YouTube e também no meu perfil do Instagram. Hoje a gente vai ter uma mini aula onde a gente vai discutir essa questão sobre a adição de fibras, proteínas, lipídios, se isso interfere no índice glicêmico dos alimentos. Antes de mais nada, antes da gente começar com o nosso conteúdo, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal, tá? Isso é muito importante para que esse conteúdo, esse material seja distribuído para mais pessoas. Vamos lá, eu preparei aqui um material para a gente discutir esse tópico e esse tema e esclarecer isso de uma vez por todas, tá? Já adianto que, se você não for da área, se você não for nutricionista ou estudante de nutrição, talvez você tenha uma certa dificuldade em entender alguns conceitos. Afinal de contas, meu conteúdo ele é direcionado para nutricionistas e estudantes de nutrição, tá certo? Mas eu vou tentar ser o mais claro e o mais didático aqui para que esse conteúdo seja passado de uma forma leve, tá certo? Vamos lá. O que acontece? Antes da gente entrar nessa discussão se reduz ou não reduz o índice glicêmico, a gente precisa entender o que é índice glicêmico. O que significa esse tal de índice glicêmico? Na verdade, o índice glicêmico é um parâmetro que ele classifica os alimentos, preste atenção, classifica os alimentos a partir do impacto que esse alimento gera na sua glicemia. Ou seja, eu posso classificar determinados alimentos e falar, olha, esse aqui tem um impacto maior, esse aqui tem um impacto menor na minha glicemia. Só que essa comparação, ela acontece a partir da glicose pura. Porque pensem comigo, quando eu falo que alguma coisa é alto ou é baixo, eu preciso ter uma referência para comparação. Então, se eu falar, a tapioca gera uma resposta glicêmica alta, tá? Alta em relação a quê? Você pode falar, professor, Luan é alto. Alto em relação a quê? Em relação à média dos homens brasileiros, tudo bem. Mas se você me colocar do lado de uma girafa, eu não sou alto. Então, o conceito de alto ou baixo, ele é relativo a uma comparação. Então, a gente pode dizer que o índice glicêmico classifica os alimentos a partir da capacidade de influenciar a glicemia comparado a um padrão, que é a glicose pura. Então, eu tenho 50 gramas de glicose e eu pego 50 gramas de carboidrato proveniente desse alimento e faço a comparação. A depender de como a resposta glicêmica desse alimento se comporte em relação à glicose, eu posso comparar ele como alto ou baixo. Isso representa um percentual. Aquele númerozinho na escala de índice glicêmico, ele representa um percentual. Quando eu falo, índice glicêmico da tapioca é 70. Esse 70 significa o quê? Significa dizer que ele representa 70% da resposta da glicose pura. O índice glicêmico da maçã é 30. Significa dizer que a resposta glicêmica da maçã, de uma quantidade fixa de maçã, de carboidrato da maçã, quando comparado à quantidade fixa de glicose, gera uma resposta glicêmica de 30%. Certo? Então, o índice glicêmico ele classifica os alimentos a partir da resposta glicêmica que esse alimento gera, tá certo? Só que comparando uma quantidade fixa, tá certo? Isso é muito importante a gente entender. O que acontece? Por exemplo, quando eu digo que o macarrão tem índice glicêmico de 49, significa dizer que 50 gramas de carboidrato do macarrão gera uma resposta glicêmica que representa 49% da resposta de 50 gramas de glicose do pão branco. Se eu der 50 gramas de carboidrato do macarrão e der 50 gramas de glicose, a resposta glicêmica do macarrão vai ser de aproximadamente 50%, 49%, por assim dizer. Quando eu digo que o índice glicêmico da melancia é de 80, eu digo que se eu pegar 50 gramas de glicose pura e pegar 50 gramas de carboidrato da melancia, não é 50 gramas de melancia, é 50 gramas de carboidrato de melancia, obviamente vai ser uma porção enorme, e comparar, você vai ver que a resposta glicêmica gerada por 50 gramas de carboidrato de melancia é de 80% a resposta glicêmica gerada pela glicose pura. Então, o índice glicêmico classifica os alimentos a partir da resposta glicêmica
comparada a uma quantidade fixa de carboidrato, tá certo? Professor, então nem sempre eu vou dar 50 gramas de carboidrato de melancia. Tudo bem, mas não muda o fato do índice glicêmico da melancia ser 80. E aí a gente pode classificar os alimentos como alto, baixo ou médio. Se a resposta glicêmica for menor do que 55%, é índice glicêmico baixo. Entre 56% e 69%, índice glicêmico médio. Acima de 70% é índice glicêmico alto. Aí a gente classifica os alimentos a partir disso. Tá, professor. O senhor falou que adicionar chia e tapioca não muda o índice glicêmico do alimento. Não muda, mas muda a resposta glicêmica do alimento. Pera lá, professor, agora você confundiu minha cabeça, porque o senhor falou que índice glicêmico representa a resposta glicêmica que o alimento gera. Eu falei que índice glicêmico classifica os alimentos a partir da resposta glicêmica que ele gera em relação à quantidade fixa. Perceba, a resposta glicêmica ela reflete a variação real da glicose no sangue após o consumo do alimento, podendo ser influenciada por diversos fatores. Presta atenção. Se eu pegar 50 gramas de carboidrato da maçã e der para o indivíduo, eu vou ter um perfil de resposta glicêmica. Se eu pegar a mesma maçã com o mesmo índice glicêmico, só que não der 50 gramas, eu der 25 gramas, eu vou ter uma resposta glicêmica diferente. Ou seja, o índice glicêmico da maçã não mudou. Mas a resposta glicêmica gerada por essa maçã mudou pelo simples fato de eu reduzir a quantidade. Logo, eu posso dizer que índice glicêmico é um preditor. Ele tenta predizer a resposta glicêmica. Ele e diversos outros parâmetros. Índice glicêmico como a presença de outros nutrientes, como gordura, lipídio ou fibra, como a sensibilidade do indivíduo, sensibilidade à insulina do indivíduo, como a quantidade de carboidrato que eu vou estar ofertando, tudo isso faz com que a minha resposta glicêmica seja diferente. Logo, índice glicêmico e resposta glicêmica não são a mesma coisa. Na verdade, eu posso dizer que resposta glicêmica ela pode ser influenciada pelo índice glicêmico. Óbvio, se eu comparar quantidades iguais de alimentos com diferentes índices glicêmicos, é comum eu pensar que o alimento que tem maior índice glicêmico vai gerar uma resposta glicêmica maior. É comum. É o correto de se pensar. Quantidades comparadas, quantidades equivalentes, mudei só o índice glicêmico, é esperado que aquele com alto índice glicêmico gere uma resposta glicêmica maior. Então, se vocês conseguiram entender a diferença de índice glicêmico para resposta glicêmica, índice glicêmico influencia a resposta glicêmica, mas não é o único fator. E não faz nem sentido. Imagine, primeiro, pão branco é 70, índice glicêmico de 70. Imagine se eu der o mesmo pão para 10 pessoas. Faz sentido eu ter 10 respostas glicêmicas iguais? É óbvio que eu não vou ter. Então, o índice glicêmico é um preditor. Olha esse estudo aqui que mostrou. Banana e biscoito, cookie, né? No indivíduo 445, a banana gerou uma resposta glicêmica maior do que o biscoito. Já no indivíduo 644, o biscoito gerou uma resposta glicêmica maior do que a banana. Índices glicêmicos iguais, gerando respostas glicêmicas diferentes. Logo, a gente pode entender o seguinte, ó, adicionar fibra, proteína e lipídio não muda índice glicêmico. Índice glicêmico é uma característica fixa do alimento. Ele muda a resposta glicêmica. Professor, o senhor falou a mesma coisa. Não é. A gente tem que entender a diferença de resposta glicêmica para índice glicêmico. Índice glicêmico de um alimento é fixo. Ele é determinado em testes específicos com quantidades específicas. Tá certo? Esses testes são feitos em indivíduos saudáveis, consumindo apenas o alimento isolado, sem interferência de outros macronutrientes. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem como o índice glicêmico é algo fixo. O índice glicêmico da batata cozida é diferente da batata assada. É como se fossem dois alimentos, porque são duas preparações que requerem dois testes específicos. O modo de preparo e o processamento, obviamente, alteram o índice glicêmico, pois cada preparo representa um alimento diferente. É um teste diferente, é um estudo diferente que eu tenho que fazer. O teste na batata cozida, por exemplo, é diferente do teste da batata assada. Então, são dois alimentos diferentes, tá certo? Quando eu pego a tapioca e adiciono fibra, chia, ainda é a mesma tapioca, só que com chia. Ah, professor, mas se tiver um estudo que testou chia com tapioca, aí é outro índice glicêmico.
estudo vai testar shea com tapioca e comparar com a tapioca comum. Vai mudar, vai ter um índice glicêmico diferente? Vai, porque vai ser caracterizado como outro alimento. Entendeu? Eu sei que parece confuso, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que índice glicêmico não é o único fator que interfere na resposta glicêmica do alimento. Essa ideia de que adicionar fibra muda o índice glicêmico faz com que a gente perceba que o índice glicêmico é o mais relevante. Não, se eu pegar um alimento com um elevadíssimo índice glicêmico e der uma quantidade pequena, minha resposta glicêmica vai ser baixa. Pense aí, se eu pegar glicose pura e der 5 gramas de carboidrato de glicose pura, minha resposta glicêmica vai ser baixa. Mas o índice glicêmico da glicose pura é 100. Entendeu? Não muda o índice glicêmico, mas eu tenho uma resposta glicêmica baixa, simplesmente alterando a quantidade. Índice glicêmico, gente, resposta glicêmica, ela é influenciada pela quantidade de carboidrato, pela presença de vitamina ou de fibras, lipídios, proteínas, porque isso retarda o esvaziamento gástrico. Quanto mais processado, mais refinado, mais fácil é de ser digerido e absorvido, né? E também por um aspecto muito importante, que é o perfil metabólico do indivíduo. Indivíduos com uma sensibilidade à insulina melhor tendem a ter uma melhor resposta glicêmica, porque esses indivíduos vão consumir carboidrato, a glicemia vai aumentar, a insulina vai tratar de baixar, então a resposta glicêmica dele vai ser baixa. Pode ter um pico alto, porque pico é influenciado principalmente pela quantidade total, mas pelo fato dele ter uma boa sensibilidade à insulina, o que é que vai acontecer? A insulina dele vai guardar a glicose bonitinha lá e a resposta glicêmica ao longo de um período vai ser baixa. Que a resposta glicêmica é diferente de pico glicêmico. Pico é o máximo que aumenta, resposta glicêmica é como ela responde ao longo de um período. Tá certo? Então, um exemplo. Comer pão branco puro causa um pico glicêmico maior do que comer pão branco com ovos e azeite. Correto? Só que o IG do pão não mudou. É o mesmo pão com o mesmo índice glicêmico de 70. O que foi que mudou? A resposta glicêmica que foi gerada por esse pão, agora dentro de uma preparação com outros nutrientes, quando comparado isolado. Então, não adicionar fibras, vitaminas, adicionar fibras, lipídios e proteínas não altera índice glicêmico, porque índice glicêmico é uma característica fixa do alimento, mas muda sim a resposta glicêmica. Para isso é importante a gente entender o que é resposta glicêmica e o que é índice glicêmico. Não são a mesma coisa. Um influencia o outro, mas não é a mesma coisa. Tá certo? Por exemplo, fibra reduz a resposta glicêmica, mas não altera o índice glicêmico porque retarda o tempo de digestão. Proteína estimula a secreção de insulina sem liberar glicose, efeito insulinotrópico, então melhora a resposta glicêmica por facilitar a entrada de glicose na célula. Gordura retarda o esvaziamento gástrico, fazendo com que exista também um retardo na absorção desses carboidratos. Então perceba, né? Altera a resposta glicêmica, mas não altera índice glicêmico. E se você quiser ter um controle maior sobre a resposta glicêmica, ao invés de ficar preocupado em selecionar somente alimentos com baixo índice glicêmico, se preocupe em fazer o cálculo de carga glicêmica. Você quer controlar a resposta glicêmica de uma refeição? Pronto. Avalie a carga glicêmica dessa refeição, que é influenciada pela quantidade de carboidrato da refeição e pelo índice glicêmico. Por exemplo, uma melancia que tem índice glicêmico alto, a porção dela padrão tem pouco carboidrato, logo ela pode ter uma carga glicêmica baixa. A batata doce com um índice glicêmico médio, se eu ofertar uma quantidade alta de carboidrato, ela pode ter uma carga glicêmica maior. Então perceba que a resposta glicêmica vai ser influenciada principalmente pela presença de outros nutrientes, sim, mas pela quantidade de carboidrato que você vai estar ofertando. Por isso é muito importante que você entenda o conceito de carga glicêmica para que você saiba como manipular melhor a resposta glicêmica que esse paciente vai ter. Correto? Os pontos chaves: adicionar fibras ou proteínas ou lipídios não muda o IG no alimento. IG é determinado em estudos padronizados, não se altera por combinações. A resposta glicêmica, sim, é influenciada, mas ela não depende apenas do IG, depende de inúmeros outros fatores. Carga glicêmica é um melhor preditor do impacto glicêmico real do que índice glicêmico isolado. Então, ao planejar um cardápio, não se prenda ao índice glicêmico. Considere o contexto da refeição como um todo. Correto? Estamos claros em relação a essa questão? Sei que pode parecer complicado, principalmente você que ainda não domina esses conteúdos, pode parecer difícil. Por isso eu preparei um material. Eu tenho um e-book com 61 mapas mentais de bioquímica
E inclusive tem um mapa mental falando sobre resposta glicêmica, porque diz respeito à absorção de carboidrato, tá certo? Esse e-book tem 61 mapas mentais que envolvem o metabolismo dos carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, fibras, enfim, é muito completo. Tem um bônus incrível, que é um mês de acesso à escola Você Nutricionista, que é a minha plataforma com mais de 17 cursos, por apenas R$ 1,99 por mês. Quer garantir a sua cópia do e-book? O e-book custa apenas R$ 59,90 e é seu, tá? Posso acessar por quanto tempo? Ao comprar o e-book, você faz o download no seu aparelho e pode acessar ele para o resto da sua vida. Ele é seu. Você fica com a cópia dele, certo? Somente R$ 59,90 você pode ter acesso a um material incrível com 61 mapas mentais. Na verdade, tem 70 mapas mentais porque tem alguns mapas que vão de bônus. Clica no link aqui que vai aparecer na descrição desse vídeo e garanta a sua cópia e descomplique esse e outros assuntos. Um grande abraço, até mais, até o próximo vídeo.